Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Na pessoa do Sr. Presidente da União de Freguesias São Martinho e Ribeira de Frades, cumprimento todos os presentes e os que assistem por via digital. Eu pedia para fazer alguns comentários iniciais, nomeadamente em relação à via São Martinho, Santa Clara-São Martinho, que aqui foi referido pela Sra. Vereadora Regina Bento. E se me perguntar é relevante, já várias vezes o disse, esta é claramente uma via relevante do ponto de vista estruturante para, não só para a margem esquerda, mas diria para todo o Concelho de Coimbra. Portanto, foi eleita como sendo uma via relevante, está nas prioridades, estabelecida devidamente nas prioridades, mas eu por vezes realmente fico espantada, Sra. Vereadora, porque a senhora esteve no poder e eu pergunto o que é que fizeram para executar esta via, porque ela é relevante, não é só agora. Ela faz parte do Plano Diretor Municipal desde 1994. Portanto, já cá esteve no poder, o que é que fez? Pois não, mas já lá passou, portanto, já lá passou. O PS teve 8 anos consecutivos e eu pergunto o que é que fizeram em relação a isto. Eu até iria mais longe, não sei se sabe qual é o grau de maturidade deste projeto. Pelo seu... Não, é isso mesmo. O que é que fizeram em 8 anos? E eu digo-lhe nada. E o que é que nós fizemos? Pelo menos eu já sei qual é o grau de maturidade. E significa que me interessei em saber deste projeto. E, de facto, posso lhe dizer que há projeto de execução elaborado, só que está desatualizado, porque, sendo ele seguramente há 12, 13 anos atrás, carece de atualização e, por isso, é que nas GOP está uma verba relativamente limitada, porque é a verba destinada à atualização do projeto e mais atualização da própria planta parcelar. Porque para se lançar a empreitada, antes disso é preciso fazer expropriações. E, portanto, temos que conhecer quem são os proprietários das diferentes parcelas que são afetadas para a execução desta obra. Portanto, é uma obra relevante, está classificada como sendo das mais relevantes. Agora é preciso atualizar o projeto, naturalmente, e é isso que estamos a fazer, atualizar a planta parcelar, para depois se poder avançar para as expropriações e, por sua vez, poder avançar para a sua execução. Agora, eu sei porque é que o PS não fez nada. Porque tem o mesmo entrave que tem o atual Executivo. Não há financiamento. Portanto, se fosse uma obra candidatável ao PT 2020 ou ao PT 2030, seguramente já alguém teria feito alguma coisa. Mas eu estou farta de dizer e reitero aqui mais uma vez, não há programas de financiamento para bituminoso. Portanto, estradas não há. Ou é com o orçamento municipal, ou é de outra maneira qualquer, porque de facto não há financiamento por parte da União Europeia para estradas. E isso tem sido um grande entrave à elaboração ou à execução, mais concretamente, de vias, mesmo sendo estruturantes para a cidade. É o caso igualmente do Anel à Pedrulha. Várias vezes, mesmo durante a oposição, eu fiz questão de sublinhar a relevância que tem o Anel à Pedrulha. Já o primeiro plano de urbanização que foi feito para a zona da Estação Velha não é só este. Já o anterior, aliás, para este não é tão relevante como era para o anterior. E qual era o problema? Porque é que não avançou? Porque são necessários, naturalmente, 30 milhões de euros a preços de 2010 para executar o Anel à Pedrulha. E, portanto, não há verbas, nem haverá, infelizmente, tão depressa. E mesmo em relação a esta ligação Santa Clara-São Martinho, é uma via mais pequena, mas eu diria, no mínimo 10 a 15 milhões será o orçamento necessário para a sua execução na globalidade. Convém já agora dizer que há 2 troços, são completamente independentes um do outro, e provavelmente iremos avançar com um dos troços, deixando o outro para uma segunda fase, porque não é possível, obviamente, arranjar toda essa verba, mas, acima de tudo, para vos acalmar, mas mais do que isso dizer, também este Executivo reconhece a relevância desta via, nunca o negamos, sempre o assumimos, é uma questão de financiamento e é uma questão, naturalmente, também de tempo. Muito me espanta que a senhora vereadora volte à nova ponte sobre o Rio Mondego. E, de facto, esta surpreendeu-me na última reunião de Câmara e a minha expressão mostrou a surpresa, porque pela primeira vez vi devidamente expresso na vossa posição uma posição contra a nova ponte. Me espanta, porque, de facto, eu considero que não há grandes dúvidas sobre esta matéria e o Estudo de Tráfego simplesmente o vem confirmar. Agora, o que eu acho, e que não posso deixar de o sublinhar aqui de forma muito frontal, o que eu acho espantoso é que toda a gente reclama, como eu acabei de dizer, não há financiamento para estradas. E neste caso, são as próprias Infraestruturas de Portugal que reconhecem que têm ali um problema, que nunca foi devidamente tratado. Falo, obviamente, do nó do Almeg, porque foi uma solução implantada de forma provisória, à espera da nova ponte, que nunca avançou
e diz muita coisa, mas nunca avançou porque não se chegou a concretizar a parceria público-privada que estava prevista para financiar a ponte. E como ela não avançou, a ponte parou igualmente. Mas foi um problema que nunca ficou devidamente resolvido, reconhecido devidamente pelas Infraestruturas de Portugal. Esta entidade responsável pela sua execução reconhece igualmente a relevância da construção da nova ponte. Eu acho estranho. Quando os técnicos dizem é relevante, porque é que estamos a fazer disto uma bipolarização da discussão, quando, do meu ponto de vista, não há absolutamente dúvida nenhuma e os estudos comprovam-no. Aliás, eu já aqui avancei, com um dos resultados do estudo, há uma redução de 40% das demoras. Portanto, acho que não há qualquer dúvida. Quando os resultados são tão claros, temos ali mais de 60%, porque 60% é aquele tráfego, diria, de atravessamento direto, aquele que vai para as vias rodoviárias, e refiro-me à Guarda Inglesa, refiro-me à variante sul de São Martinho e à Via Rápida de Taveiro. Portanto, dirigida a estas três vias fundamentais, são 60%. Mas depois há outro tráfego, aquele que eu costumo designar de interzonal, que vem da zona da Pedrulha e vai para Santa Clara, da Adémia, por exemplo, para Taveiro, outros movimentos interzonais que praticamente justificam 80% do tráfego que ali passa. Eu não sei qual é a dúvida, sinceramente. Aliás, isto é uma forma de politizar uma questão que é meramente técnica, e isso é que eu acho que é criticável a opacidade de Coimbra, neste caso para a oposição, que de facto pega em coisas que não têm qualquer razão de ser, de forma totalmente infundamentada, porque eu digo a ponta é necessária e afirmo e quantifico. Eu ainda não vi nada quantificado da oposição, nem daquelas vozes, que felizmente são poucas, mas não há qualquer fundamentação a sustentar essa suposta solução alternativa, que é, repito aqui e com todas as letras, é um túnel que liga ao IC2, portanto, o desvio de todo o tráfego do IC2 para a rotunda da Fecoli. Todos nós sabemos que não está a funcionar devidamente, está acima do limiar de capacidade e, portanto, só iríamos agravar com uma particularidade, que, aliás, me atrevo aqui a avançar, embora nunca tenha falado com as Infraestruturas de Portugal. Duvido seriamente que algum dia as Infraestruturas de Portugal aceitassem uma solução dessas. Portanto, o parecer só pode ser negativo. O IC2 nunca poderia ser desviado para uma rede local, naturalmente municipal. Portanto, é uma solução sem pés nem cabeça, sem qualquer fundamento técnico, mas que agora, enfim, tentaram ir por aí para meter o pau na roda na construção da nova ponte, que, repito, são as Infraestruturas de Portugal, é o próprio Governo a admitir que está ali um problema e que nunca foi resolvido e, portanto, que é a altura de o fazer e que é a oportunidade para o fazer. Agora, eu sei que custa, realmente termos sido nós a defender e a exigir esta nova ponte, nunca se lembraram de o fazer, pois é uma oportunidade perdida, mas no que depender de nós, a ponte será feita. E agora, Sr. Presidente, se me permite, eu, no que respeita ao balanço de 2023, eu reservei para o ponto próprio do relatório de atividades e aqui faria uma intervenção diferente. Queria dar conta que esta semana a Câmara Municipal organizou mais 2 sessões de participação pública, dando assim a oportunidade à população e a todos os interessados de se envolverem diretamente na elaboração dos projetos em desenvolvimento, trazendo-nos a sua visão, preocupações e sugestões de melhoria. Esta tem sido a metodologia de trabalho seguida por este Executivo, abrindo em fase de estudo prévio os projetos a debate antes da sua pormenorização e aprovação final. Com esta prática, pretende-se estimular o envolvimento da população local, proporcionando momentos de informação e debate em volta dos projetos estruturantes, contribuindo assim para atenuar as naturais resistências à mudança e para o desenvolvimento de uma cidadania consciente, informada e conhecedora. Uma delas decorreu na passada terça-feira, dia 9 de abril, numa organização conjunta entre a Câmara Municipal e a Universidade de Coimbra, e debateu o estudo prévio da requalificação urbana do eixo Alta Universitária à Sereia. A sessão, que decorreu no auditório do Student Hub, no Polo 1 da Universidade, durou cerca de 2 horas e meia e foi altamente participada, envolvendo mais de 90 participantes, entre professores, alunos, funcionários e população em geral. Honrou-nos com a sua presença e participação o Sr. Arquiteto Gonçalo Birne, enquanto autor do Plano de Pormenor da Alta Universitária, documento, aliás, que serviu de base ao estudo em apreciação. Apesar de a UC já se ter manifestado por escrito, com um parecer elaborado exatamente pelo Sr. Arquiteto Gonçalo Birne, estiveram ainda em representação da UC e tiveram por isso a oportunidade de apresentar as suas visões e análise crítica os Srs. Arquitetos António Bandeirinha e Vítor Mortinho. Com as suas visões conhecedoras e abrangentes, foram viabilizados, eu diria que saíram dali perfeitamente viabilizados e validados
os princípios basilares que orientaram a intervenção prevista na alta universitária, designadamente a necessidade premente de contrariar a dominância atual do espaço público pelos veículos automóveis, quer em circulação, quer os estacionados, reafetando este espaço para responder a outras funções, como turismo, fruição urbana e socialização. Esta alteração de paradigma da mobilidade urbana deverá ainda sustentar a política de transformação do desenho urbano, com espaços cada vez mais humanizados, atrativos, seguros e confortáveis. Igualmente consensual foi a opinião expressa pelos 3 arquitetos em representação da UC de que, à exceção da Rua Larga, onde já existe arborização, as 2 fiadas de árvores previstas no estudo por nós apresentado, quer para a Rua da Porta Férrea, para o Largo da Porta Férrea, quer para o Largo Dom Dinis, e que pretendiam controlar a ilha de calor em época quente, devem ser retiradas de forma a não interferir com a monumentalidade dos edifícios envolventes. Na fase de debate, ficou bem evidenciada a necessidade de serem reforçadas as linhas de transporte públicos nas diferentes origens do concelho e, em particular, a partir do convento de São Francisco, cujos veículos, em hora de ponta, circulam sempre em capacidade máxima. Também a divergência entre o elevador das escadas monumentais versus escada rolante foi devidamente debatido, tendo-se concluído que um não tira lugar ao outro, sendo que o elevador é o único meio mecânico capaz de responder às exigências legais nos termos do regime das acessibilidades em vigor, designadamente para responder a pessoas em cadeiras de rodas. O estudo será agora revisto, tendo por base as participações registadas e submetido de novo a parecer da UC e a aprovação final deste Executivo, prevendo-se ainda a submissão de candidatura a programa de financiamento, neste caso no âmbito do PT 2030, e fica já aqui uma resposta para a senhora vereadora Rosa Cruz, e por fim, porque este projeto é naturalmente para submeter a um dos eixos, que abriu muito recentemente, e por fim a sua execução num cronograma a ser devidamente coordenado com o andamento dos trabalhos no âmbito do sistema de metro Mondego. Também o estudo prévio da Rua Nicolau Chantreno foi objeto de apreciação e discussão com a população na passada sexta-feira, dia 12 de abril, numa sessão que decorreu na Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, com o apoio e presença do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Dr. Rodeio, a quem, aliás, agradeço a participação e apoio. Nesta sessão, onde participaram cerca de 50 pessoas, na sua maioria bem conhecedoras das especificidades e condicionantes locais, foi possível debater por mais de 2 horas as soluções e preocupações dos residentes locais. Foi ainda possível validar não só os princípios de dimensionamento que suportaram a proposta desenvolvida por parte da Câmara Municipal, como a solução no seu todo, tendo sido particularmente bem evidenciada a concordância generalizada dos moradores na eliminação de alguns lugares de estacionamento para assim proporcionar a plantação de uma cortina de árvores que, no seu conjunto, permitirá dotar aquele eixo de melhores condições de caminhabilidade. Igualmente consensual foi a necessidade de substituição da calçadinha de vidraço por materiais mais confortáveis e seguros, indo assim ao encontro da prática empreendida por este Executivo e em fase de formalização no âmbito da revisão do RMOE. Referir ainda que estas sessões têm revelado como momentos privilegiados para debater outros assuntos relevantes para a população e para a cidade, constituindo-se como oportunidades para os interessados nos trazerem as suas opiniões e visões sobre diferentes temáticas, preocupações, saudações também, em conversas francas e de verdadeira proximidade. Ou seja, este é claramente o caminho que queremos continuar a traçar, concebendo as soluções em estreita relação e colaboração com aqueles que dele irão e destas soluções irão usufruir. Por isso não posso deixar de agradecer a todos aqueles que participaram nestas sessões e nos trouxeram a sua experiência crítica, construtiva, apoio e suporte. Deixo ainda um agradecimento especial aos serviços municipais, em particular à Divisão de Projeto do Departamento de Espaço Público, pela colaboração empenhada e profissionalismo que empreenderam nas diferentes sessões. Por fim, uma nota breve para dar conta que Coimbra conta desde há 2 semanas com a operação do novo operador de trotinetas, a BERD, a qual conta atualmente com mais de 200 trotinetas em operação. A disponibilização dos veículos na cidade tem vindo a ser feita de forma gradual, de forma a permitir ao outro operador, que é a Bolt, de reduzir e redistribuir a sua oferta. Prevê-se que até ao final do mês de abril disponibilizem no mínimo 300 trotinetas, as quais, a somar às 450 da Bolt e às 100 de bicicletas elétricas, garantem uma boa cobertura de todo o território urbano, afirmando-se cada vez mais como um meio de transporte alternativo. Muito obrigada.